Uma vez o cara foi comprar, perdão, o cara roubou um caminhão da gente que tinha as prateleiras que são o maior fator de sucesso da marca desse Kindle e devolveu tudo. Sabe por quê? Hum. Porque ele não sabia montar o que estava lá. Então ele sabe o que esse cara fala? Ele fala o seguinte, ó: "Se um produto não tiver uma história para contar, ele não vale absolutamente nada, nem para o É. ladrão". Eu, Vitor Lopes, estou aqui com o Edmur Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia, sempre com um pouquinho de ironia. Hoje vamos falar do passado e do futuro nas relações entre quem compra e quem vende. Edmur, seguinte, essa é uma semana dura para falar de varejo, de podcast e outras coisas, porque eu estava com o seguinte desafio de pauta. Primeiro que é uma semana que a gente grava, é mais uma daquelas datas duplas, né, 3 do 3, liquidações de Shopee, Mercado Livre, etcétera, tal. E já começa também a promoções da Semana do Consumidor, que começa lá dia 15 de março, promoção da Semana do Consumidor. Ao mesmo tempo, né, no final de semana passado, que a gente grava, conflito no Oriente Médio, grande, não é briga de vizinho não, agora é coisa pesada. E eu fiquei pensando, Edmur, o que a gente pode falar nesse momento tão complicado, né, desse momento tão de tantas incertezas, de tantas coisas diferentes. Então, eu estou propondo aqui, eu fiz uma análise, um estudo, a gente fazer uma regressão histórica. É, esse mesmo, uma regressão histórica sobre basicamente o consumo, sobre a relação entre cliente, e vendedor. Na verdade, eu vou além. Por que que é cliente? Por que que tem esse nome cliente? Por que tem outros casos que a gente chama de freguês ou consumidor? Será que existe diferença entre essas palavras? Você tem ideia se existe diferença ou não, o porquê que a gente chama dessa forma? E o que que isso reflete? E dos tempos atuais, será que tem alguma semelhança com o passado? Porque da mesma forma como esse conflito não começou de ontem para hoje, eh, são estresses, para dizer uma palavra, são situações milenares, né, que eu não ouso aqui, discorrer sobre elas. Eu acho que a gente precisa entender que inclusive a questão comercial entre esses países, ela traz, muitas, raízes históricas da gente, do nosso dia a dia, de como a gente inclusive comercializa, como a gente desenvolve negócios, como também justifica muita coisa que a gente precisa entender. Dito isso, essa divagação aqui, eu me esforcei bastante para achar, umas semelhanças entre Semana do Consumidor e conflito no Oriente Médio. Eu vou me esforçar aqui para a gente fazer alguma coisa proveitosa para a gente e para quem nos escuta também. Você quer adicionar alguma coisa? Quero sim, porque uma coisa importante que eu aprendi ao longo da minha vida, eu tive um tio libanês que tinha uma cantina em Ribeirão Preto, Cantina Cairo, e ele tocava essa cantina tão bem, que a cantina era super famosa, cheia de cliente e toda a classe alta de Ribeirão Preto ia lá sem que ela fosse um lugar assim. E eu aprendi que libanês, sírio, árabe, talvez iraniano, judeu a gente já sabe, são comerciantes de mão cheia. Sim, Esse pessoal é comerciante de mão cheia, eles têm uma habilidade de lidar com o público ímpar. O Irã, eu tinha e tenho ainda preconceito com o Irã, até que o Paulo Mendonça, que é um cara que trabalhou com a gente, foi para o Irã e falou que ele nunca viu um povo tão bacana, tão civilizado, tão gente boa, mesmo nessas épocas de Ayatollah, alguma coisa assim. Ele falou que ficou encantado com o que ele viu lá. Então, vem aí um pouco, eu vou falar um pouco de preconceito, né, porque a gente quando ouve falar de Oriente Médio, Israel tende a pendular para um dos lados, e eu vou falar aqui de uma qualidade que todos eles têm, da habilidade de lidar com o público e fazer comércio.
Sim. né. Eu já contei aqui que, Istambul, mercado Souk, você chega lá dentro, o cara te dá um chá quente, né, numa tulipa, né, tulipa também já falei aqui, mas eu acho tão lindo falar que eu vou falar de novo. E tulipa é a flor que ergue as mãos a Deus, entendeu? Ela é como se fosse mãos erguidas a Deus. E ele te dá um apple tea lá quente pra caramba, para ele poder fazer toda a argumentação que ele tem a respeito do produto que ele vende, enquanto você tem que esperar. Por agradecimento, né, porque ele te dá o chá quente, então é como se fosse um brinde. Esse pessoal sabe lidar com o cliente maravilhosamente bem. Engraçado que são os 2 lados, né, porque o judeu também tem essa habilidade, tem essa competência. Essa história toda, assim, você trouxe muito bem essa tradição cultural dos comerciantes do Oriente Médio, porque é histórico, isso foi uma inspiração, mas obviamente o Oriente Médio ele não é a única o único motor, de conhecimento de valores comerciais, digamos assim, né. Você tem minha crítica aqui, entre aspas, é que a gente sempre tem um viés de análise de negócios, um viés ocidental. Porque estamos no Ocidente, porque estamos próximos dos Estados Unidos, que é o grande império de conhecimento recente, mas a gente acaba ignorando um pouco isso. Você acabou de falar da Turquia, o oci a Ásia mesmo, o Japão, a China, que são milenares, o conhecimento que você tem lá. A própria Europa também, assim, anos do Império Romano, inclusive, então tem coisas que a gente vai trazer. Então, o que que eu fiz? Eu busquei aqui um relatório de informações para tentar fazer um apanhado geral e a gente refletir um pouco sobre esse passado e como esse passado se assemelha com o nosso presente e como talvez, infelizmente ou não, o passado vai se repetir no futuro, ou o futuro vai se repetir práticas do passado. A gente já falou do tecnofeudalismo aqui, e a gente vai ver que talvez isso tenha alguma, semelhança com o que a gente vê na relação disso. Porque muito se fala de CRM, relacionamento com o cliente e tal, mas espera aí, os sistemas de CRM surgiram na década de 80, é a década que eu nasci. Comércio existe há milênios, literalmente. Então, mas vamos entender melhor como funciona essa relação comercial, como a humanidade, como as nossas as sociedades, elas faziam transações comerciais. A gente precisa se distanciar do nosso dia a dia e refletir um pouco mesmo, por que que a gente faz o que a gente faz? Será que, né, a gente deixou de ser gente? Ou será que tem coisas básicas que precisam voltar a ser feitas? E entender o que está por trás dessas atividades, porque nós, o hardware, né, a máquina, ainda é a mesma. O software sofre algumas atualizações constantes. E as ferramentas, né, que antes eram pedra lascada, hoje em dia é o computador que a gente fala, o microfone que está aqui, fone de ouvido, a inteligência artificial, a internet. Isso vai mudando. Mas tem coisas que vão continuar, pelo menos a gente acha, acredita e espera, vão continuar funcionando. Então eu trouxe um vídeo aqui, resumo, para falar sobre essas mudanças ao longo do tempo e a gente discute em cima disso para falar principalmente de futuro. E aí um dos vetores iniciais foi exatamente essa diferença. Por que que qual a diferença entre cliente, freguês e consumidor? Você tem alguma percepção quando você fala freguês, cliente, consumidor, Edmur, para você? Não, cliente consumidor tem uma diferença, porque o consumidor é o cara que usa e o cliente é o cara que compra, né, o Uhum, shopper, né, que o pessoal chama de shopper. Essa é a isso. diferença. Agora freguês é um termo antigo, né, que se falava, eu não tenho ideia da origem da palavra, mas, eh, ficou meio depreciativo chamar o cara de freguês, É, embora eu acho que na época que ele era freguês, ele era mais bem tratado. pois é. E essa percepção que você tem, ela tem total relação com a origem da palavra, porque o freguês ele tem um tom mais de intimidade, não é? E aí talvez você se surpreenda com a etimologia das palavras, inclusive que eu vou tocar agora. Vamos dar uma olhada aqui. A relação entre quem compra e quem vende parece uma coisa simples, não é? Mas na verdade é uma história de milênios sobre poder, confiança e identidade.
É uma jornada fascinante que começa lá atrás, nas primeiras trocas em vilarejos, e nos leva direto para os algoritmos que, hoje em dia, tentam prever cada um dos nossos desejos. Vamos juntos desvendar como, ao longo do tempo, o poder mudou completamente de mãos. Vamos começar então com as ferramentas que usamos o tempo todo, as palavras. Elas não são só etiquetas, viu? Elas carregam o DNA de séculos de mudanças sociais e econômicas. Entender a origem de freguês, cliente e consumidor é como abrir uma verdadeira cápsula do tempo. A palavra freguês, por exemplo, vem de filho da igreja. Pensa só nisso. A origem da palavra tem a ver com pertencer a uma comunidade, a uma paróquia. E essa ideia de pertencimento, de confiança pessoal, migrou direto para o balcão da venda. O freguês não era só alguém que comprava, era parte do lugar, era conhecido pelo nome. Agora, vou parar aqui, porque eu acho que tem um poder forte isso, né? Do que a gente fala Bonito tanto. isso aí, né? Eu não sabia É. disso, não. E tem até uma relação com esse que você fala hoje em dia, marketing de comunidade, né? Aquela coisa, a sensação de pertencimento. O freguês, no final das contas, é aquele cara da vendinha que é tá sempre ali, ô, do meu freguês, minha freguesa, mas também, obviamente, na língua, da nossa língua aqui, a gente também tem aquela coisa do o Vasco é freguês do Flamengo, né? Aquela coisa, o freguês tem sempre razão. Virou até essa palhaçada, mas é uma coisa de proximidade, né? Os vascaínos me perdoem, mas é isso. Então, essa coisa, o freguês com caderninho, você tem o caderninho do freguês, então tem uma coisa de intimidade. Tem uma coisa de, talvez eu diria o seguinte, o freguês é o ponto inicial. E quando a gente foi evoluindo, até chegar no outro estágio que a gente vai ver, as pessoas perderam essa sensação do que é a freguesia, do filho da igreja, membro da paróquia, né, daquela comunidade, daquele bairro, daquele lugar, e ficou uma coisa, um nada global. Lembra do nada global? O algo local, que é a igreja, com o nada local, com o nada global, que é um McDonald's, né, uma coisa que não tem. Então, esse é um primeiro ponto. Vamos ver agora o cliente, esse Edmur. Para mim foi bem interessante. Agora, a palavra cliente. A origem é lá da Roma Antiga e fala de uma relação de poder e proteção. Um cliens era basicamente um dependente de um patrono. O que essa palavra trouxe para o comércio foi justamente a ideia de uma relação mais duradoura, de confiança, mas com uma certa formalidade, talvez até uma hierarquia, que o freguês da vendinha da esquina não tinha. E aí, O cliente, ele vem do latim, e o cliente era protegido do patrono. Então, existia uma relação que, na verdade, quem tinha mais poder era o patrono. O cliente, que era o receptor daquelas mercadorias e tal, ele estava debaixo, né? A relação de poder era outra. Não era o cliente tem sempre razão. Pelo contrário, o patrono tem sempre razão. E em troca disso, tinham questões políticas e sociais, era questão de votação, ele andava sempre junto com o patrono. Era uma relação complexa, totalmente diferente do que a gente tem, mas era essa relação de consumo. Até chegar, então, ao consumidor, que é o próximo estágio. E aí a gente chega em consumidor. A raiz latina significa usar até o fim, ou seja, destruir. É uma palavra muito mais focada no ato em si, na transação. Aqui não importa a relação, o que importa é a compra. É por isso, inclusive, que é o termo que a lei adota, porque ela protege qualquer um que realiza o ato de consumir, não importa se é a primeira ou a centésima vez. Resumindo então, o ponto central é este. Passamos de uma relação de pertencimento, de comunidade, que é o freguês, para uma de confiança e proteção, o cliente, e chegamos a uma totalmente focada no ato da compra, o consumidor. É basicamente a história do comércio resumida em 3 palavras. Mas as palavras... Voltando aqui, você quer fechar um entendimento seu aqui sobre essa etimologia das palavras, alguma coisa que te chocou, que te chamou a atenção? Não, a minha diferença é só que o cliente é o cara que compra e o consumidor é aquele que consome, né. Essa é a diferença que eu vejo nisso. E assim, trazendo para os tempos atuais, né, o consumidor ele seria transacional, diria isso, né? Ele não necessariamente, ele é transacional e ele é contínuo, eventualmente, nessas transações. O cliente, na minha percepção dos tempos atuais, não sei se está em linha com o que você falou, ele é alguém que é leal. Ele está ali, ele é meu cliente. Ele está ali constantemente comigo. O consumidor, passei ali, comprei um negócio e fui embora. Então, pode ser isso, como o consumidor ele pode se tornar um cliente. Então, não sei se vale a pena, nesses tempos malucos que a gente vive, eu não sei, tive uma Na minha epifania agora aqui. nomenclatura normal, Ah, a diferença não é de consumidor, eu falo comprador ou cliente, né. uhum,
O comprador é aquele cara que compra eventualmente e o cliente é aquele cara que compra bastante. Nos Sim. 2 casos nos 2 casos, para mim, o consumidor existe, né, e tenha ou não eu uma relação boa com quem me vende, eu tenho alguém consumindo, né. Agora, eu posso ter um cara que compra eventualmente ou um cara que compra permanentemente por uma preferência que ele tem por mim. Mas isso é semântica. É semântica, mas eu fico pensando o seguinte, do ponto de vista você fala tanto de régua de venda, né, coisas Sim, assim, sim, sim. relacionamento, tal, eu fico pensando se a gente olhar essa tabela que está na tela, seria o sentido contrário, né, você tem uma da transação para confiança, da confiança para o pertencimento. Tá. Seria isso? Faz sentido? Esquece o Ah, nome, eu ou o eu contrário? coloco eu só colo pra mim a régua seria consumidor, comprador, cliente, freguês, tá, na Tá, mesma ordem que tá aí, tá, só colocaria o comprador abaixo de cliente, quer dizer, ele é um eventual, enquanto que o cliente é um frequente, é isso que você estava entendi, dizendo. legal. E o freguês é aquele cara que na nomenclatura atual seria um fã, né, um cara que Sim, é meu chapa, eu sou chapa dele, a gente se gosta e pronto. beleza, vamos seguir. Bom, Mas as palavras são só o começo da história. Como é que essas relações foram construídas na prática ao longo dos séculos? Bom, o comércio não começou com lojas e vitrines. As fundações dele são muito, mas muito mais antigas. Dá uma olhada nessa escala de tempo. Nós estamos falando de 20 mil anos de história. Desde a simples troca de facas de pedra, passando pelos bazares, que eram o coração pulsante das cidades no Oriente Médio, até estruturas super complexas como a Ágora grega, que misturava comércio e política, e o mercado de Trajano em Roma, que era um verdadeiro shopping center da antiguidade. E mais interessante aqui é a diferença de filosofia. Em Roma, a relação comercial nascia de uma estrutura de poder bem vertical, o patronato. Já na China, com o conceito de guanxi, a lógica é outra, ela se inverte. A confiança e a rede de contatos vêm primeiro. O negócio é uma consequência da relação, e não o contrário. Duas visões bem antigas que já mostravam a importância do relacionamento. Durante Você tá vendo como é que é interessante a gente trazer essas diferenças culturais, não é? E ainda mais hoje que, por exemplo, a China, ela está despontando já, e não é de hoje, como uma potência global, não é? Então as pessoas ficam: "Ah, como fazer negócio com a China, tal, não sei o quê". Obviamente existe a globalização que ela acaba achatando a cultura, na forma como a gente se entende, mas obviamente existe lá uma tradição que as pessoas, assim como no Brasil, né, Brasil a gente quer aquela coisa do freguês inclusive, do meu chapa, né, uma coisa mais próxima, ou até mesmo, eu não lembro se ele vai falar nesse vídeo aqui, mas falava no material. Existe uma tradição cultural do Oriente Médio, seja o país que você for, da barganha. Você tem que barganhar. Se não barganhar, o cara vai até estranhar, entendeu? Então a barganha, ela faz parte da cultura. Então esses detalhes, você vê que a gente não está inventando a história, assim, a humanidade, a gente tenta colocar tudo em sistemas, né, em CRM, em chatbot e não sei das quantas, mas na verdade as pessoas elas estão sempre à frente, sim. né. Então eu vou seguir aqui que eu estou falando bastante hoje, mas tem pano para manga ainda. Durante séculos, a regra era caveat emptor, ou seja, que o comprador se cuide. Mas, lá no século XIX, alguma coisa mudou. E mudou drasticamente. Uma nova filosofia nasceu e colocou quem compra num verdadeiro trono. Essa frase todo mundo já ouviu, né? Hoje em dia pode até parecer um clichê, mas no começo do século XX isso era absolutamente revolucionário. Foi uma ideia popularizada por pioneiros de lojas de departamento, como Marshall Field e Harry Gordon Selfridge, e que mudou as regras do jogo para sempre. E essa ideia se espalhou como um rastilho de pólvora. Começou com políticas bem práticas, tipo aceitar devoluções sem fazer perguntas, e virou um mantra global. Olha só as variações culturais. Na Alemanha, um rei. Na França, alguém que nunca erra. E no Japão? Bom, no Japão a ideia foi levada ao extremo. O cliente é uma divindade. Essa filosofia de negócios era, sem dúvida, poderosa. Mas no século XX, esse poder começou a ser gravado em pedra, ou melhor, em lei. A figura de quem compra ganhou a proteção formal do Estado. Esse aqui foi o momento decisivo. Em 15 de março de 1962, o então presidente americano John F. Kennedy definiu os 4 direitos básicos do consumidor: direito à segurança, à informação, à escolha e a ser ouvido. Esse discurso não só deu o pontapé inicial para o movimento global, como também deu origem ao Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que é comemorado justamente nessa data. E no Brasil, Eu vou fazer um parênteses aqui, porque a gente começa a perceber esse conceito de consumo, de fato, né, de consumidor, de qualidade de consumo, a partir dessa legislação, que aí tem desdobramento no Brasil, que a gente vai ver no próximo slide. E aí fica uma coisa totalmente ocidental, mas existia algo anterior a isso também. Nessa data.
E no Brasil, essa jornada foi bem clara e progressiva. Começou de forma tímida lá em 62, ganhou força com a criação dos PROCONs nos anos 70, se tornou um direito fundamental na Constituição de 88 e, finalmente, culminou no nosso robusto Código de Defesa do Consumidor, em 1990. O poder do consumidor virou lei. Ok, se a lei deu direitos ao consumidor, a tecnologia deu a ele um verdadeiro império. A revolução digital passou o cetro do poder de forma definitiva. A velocidade da mudança aqui é simplesmente impressionante. Em menos de 30 anos, a gente saiu da criação de um mercado online para uma era onde a inteligência artificial personaliza cada interação. Hoje, é possível comparar preços, ler avaliações e criticar uma marca para milhões de pessoas com apenas alguns toques na tela. E claro, esse poder todo se traduz em dinheiro. Muito dinheiro. Dá uma olhada nesse número, 7,2 bilhões de reais. Isso foi o faturamento total do e-commerce no Brasil só nas 2 primeiras semanas de março de 2022, justamente no período da Semana do Consumidor. É uma demonstração muito clara do impacto econômico que o consumidor moderno tem. E o crescimento continua acelerado. Em um único dia, o Dia do Consumidor, o faturamento simplesmente saltou 22% de um ano para o outro. A data, que nasceu para defender direitos, se tornou uma das mais importantes para o varejo. Isso por si só já mostra quem é que está no comando hoje em dia. E agora, para fechar, vamos para a nossa reflexão final. O que será que o futuro do comércio nos reserva? A resposta, por mais surpreendente que pareça, pode muito bem estar no passado. Lembram daquela história do cliente é um deus no Japão? Pois é, isso vai muito além do lema ocidental. O conceito japonês de omotenashi não é sobre reagir ao que o cliente pede, é sobre antecipar as necessidades dele. É um serviço que vem do coração, sem esperar nada em troca. É uma diferença filosófica profunda. Um foca na satisfação reativa, o outro na hospitalidade proativa. E aqui está talvez o paradoxo mais fascinante de todos. Com toda a nossa tecnologia, para onde é que nós estamos voltando? Para o modelo do mercado antigo, um grande espaço central onde múltiplos vendedores competem pela atenção de quem compra. Se a gente parar para pensar, a Amazon não é, em sua essência, o grande bazar de Istambul, só que em uma escala global e digital? E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Com tecnologias que buscam nos conhecer pessoalmente, que tentam antecipar nossos desejos, será que o futuro do comércio é, na verdade, um retorno ao passado? Uma volta àquela relação pessoal e de confiança do antigo freguês, mas agora mediada por algoritmos? A história, ao que tudo indica, adora um bom ciclo. Aí está perfeitamente bom, só que está sendo acrescentada uma pitada aí de tecnologia, que é a história dos agentes, tá certo? Que Sim. eu vou ter um agente que procura produto e os fornecedores vão ter um agente que vende produto, e aí vai ter uma coisa que acho que tem a ver com reputação do mesmo jeito, só que vai ser uma reputação quantificada, tá certo? Só serão recomendados pelos agentes dos fornecedores produtos que não são os fornecedores, os marketplaces, né? E as Sim. inteligências artificiais, produtos que constroem uma reputação que faça com que eles se sintam bem oferecendo alguma coisa para quem está procurando, tá certo? A história da reputação, que não era quantificada até outro dia, a partir da história dos agentes oferecendo produto, vai ser. Então, a inteligência artificial do Gemini, Grok, qualquer uma delas, ela vai ter uma lista de produtos que vai estar no ranking dela, de produtos que foram elogiados, produtos que chegaram direito na casa do cliente, produtos pelos quais o cliente se apaixonou, produtos que o cliente elogiou, e vai ter um critério para colocar em primeiro plano os produtos mais aceitados pelo cliente e aqueles preferidos pelos clientes. E isso aí vai fazer uma grande diferença na hora de medir competência de quem fornece produto. Então, a avaliação, os reviews desses produtos pelos clientes reforça a ideia que o poder Está está na cada mão vez mais na mão dos clientes, dos clientes, porque obviamente a tecnologia coloca isso. que vão ser mais racionais ao comprar, porque eles não vão comprar por impulso, eles vão comprar depois do agente deles ter validado a compra, Sim. tá certo? Ao mesmo tempo, eu fico pensando do outro lado, na outra ponta, quem está vendendo. E aí quem está vendendo precisa se diferenciar, né? Como é que eu vou Totalmente. receber uma avaliação positiva? Porque pensando no passado você tinha esses comerciantes que detinham o poder de, inclusive, até escolher para quem eles venderiam. Algo que era algo único, era um artesanato, uma produção própria, ou o que eles produziam nas suas terras. E aí eu acho que a minha fala já esconde ali, de forma implícita, a diferenciação. Tem que ser algo único, tem que ser algo diferenciado. Se for commodity, você vai comprar por preço, não é? Você vai comprar quem entrega mais rápido, quem
deixa ali. Agora, se você tiver bom produto, uma diferenciação, um bom pós-venda, bom atendimento, principalmente, Não, né, e entregar mais rápido já é também uma diferença, né, quer dizer, e já você é uma diferença, já é uma diferença. principalmente dependendo do produto. Quer dizer, a gente está falando de entrega mais rápido, a grande questão é que esses marketplaces, eles acabaram virando uma empresa que é entrega mais rápida, né, assim, com esses reviews, né, no final das contas eles perceberam que o valor deles estava: "Eu vou apresentar aqui de uma forma, simples e rápida o que você quer comprar, vou permitir que você compare com outros produtos, colocar as avaliações e em poucos cliques você vai fazer com que esse produto esteja na sua casa o mais rápido possível". Esses são os marketplaces. Quem está vendendo dentro desses marketplaces, aí precisa arrumar formas de se diferenciar, e aí não à toa, acho que a gente já comentou isso aqui, a Amazon tem ganhado muito dinheiro com a mídia dentro dela. Então, os orçamentos de marketing, né? Quem tem uma lojinha na Amazon paga uma graninha extra para aparecer em destaque. Mesma coisa, isso é retail media, no final das contas, que você fala tanto. Então, essa é uma forma de diferenciação. Tudo começou com o Sam Walton lá atrás, ele abria lojas em lugares onde não tinha outra loja, tá Uhum, certo? Ele abria lojas em, lugares que o varejo era muito pobre, quer dizer, só tinha loja independente, pequenininha. Ele ia lá e abria uma loja dele enorme, né, e ele fazia uma coisa muito bacana, que ele trabalhava os funcionários dele para que os funcionários dele trouxessem os parentes dele para comprar, tá certo? Ele sempre foi muito esperto em conquistar os funcionários como cativadores de cliente. Eles já uhum. eram influencers sem saber. E um dia, quando ele foi acusado de que quando ele abria, muita gente fechava, ele falou a frase que é mestra, né? Ele falou assim: "Ah, você não quer ser prejudicado pelo Walmart? Venda coisas que o Walmart não vende", tá certo? Então, nesse caso da venda de produto comoditizado, que são essencialmente eu diria que são 90% dos produtos de marketplace são produtos comoditizados. Eh, Tem uma briga ali de quem acha primeiro e de quem é achado primeiro, tá certo? Aí você vai procurar, você tem competição aí entre os atacarejos, as lojas de decoração, de material de construção e tal, e todo mundo vai buscar nesses canais, coisas que no varejo de loja de departamento tem um item comparável e o item incomparável. Varejo pequeno tem a obrigação de vender item incomparável, tá certo? Senão ele vai morrer, se não for o vizinho dele, tá certo? Que sempre é o primeiro que mata ele, não é a internet, ele vai perder para a internet, tá? Então tem uma coisa muito séria a partir daí. E no caso do pequeno, tem um número que nos Estados Unidos é demonstrado, que o maior motivo para a pessoa continuar a comprar num varejo pequeno é a equipe bem preparada. Uma pesquisa que Entendi. foi feita sobre 2040, isso é um negócio que eu não te falei, mas eu li outro dia, o varejo de 2050, perdão, qual que ele vai ser? Loja arrumada e funcionário preparado. Quer dizer, eu tenho que chegar na loja e achar o produto e não ser essa bagunça que é hoje a maioria das lojas, né, e tem que ter funcionário bem preparado. E, outra lembrança, Hum. a Amazon é o mesmo catálogo desde que fundou. Ou seja, eles também não aproveitaram para fazer um filtro melhor, tá certo? Para fazer maneira de escolher melhor. Ele te bota no catálogo dele e você fica lá louco. Eu tento usar o filtro da Amazon, do Mercado Livre e tal, e é inútil. É. Inútil, porque ele não tem nem se a bateria é melhor do computador, não tem nada. As coisas que realmente contam para o cliente, ele não tem. Ele tem preço mais caro, preço mais barato, que são as coisas que ensinam o cliente a comprar mal, tá certo? É. Essa é uma besteira que se faz de ensinar o cliente a comprar mal. Outra coisa é assim, tanto as lojas quanto os marketplaces, o que que eles põem na vitrine? Oferta. Então já ensinou o cliente a ser viciado, a ser infiel, né? É, isso E isso é bem interessante que você trouxe, né, de fato, o que chama parece que é preço, é, né, então tá lá, não é nem uma vitrine bonita, que é uma coisa que a gente já comentou também, é.
que antigamente o visual merchandising era algo que você parava, você ia Esmerado, esmerado. era arte, né, você passeava, você fala: "Cara, que vitrine bonita". Poxa, as de Natal então nem se fala, a Natal É, era uma coisa totalmente diferente, assim, então as pessoas iam pra shopping ver vitrine. isso. E hoje em dia é basicamente não existe mais vitrine, existe só a exposição de produto. Você mal vê o preço, ainda por cima, é uma coisa não tem nada, Só não eles fala nada com o varejista só coloca o preço porque é obrigado, senão ele não não, mas você colocaria. mal vê o preço, é o que eu tô falando, você mal vê o preço. Então e mesmo assim, entendeu, porque eu tô falando que mal vê o preço, porque, eles chamam atenção pra preço, e ainda assim você mal vê o preço, É. entendeu, porque é lógica, uma lógica meio maluca, mas tudo bem. Então eu acho que no final das contas, quando eu falo de trazer um afastamento aqui, Edmo, olhar para o passado, para o presente, para o futuro, é porque eu muitas vezes vejo e me vejo em situações que as pessoas tentam, como diz o ditado, asfaltar caminho de vaca. Sabe esse ditado, de asfaltar caminho de vaca? Para quem não sabe é o seguinte, a vaca tá andando aí pelo pasto, andando, andando em zigue-zague, e alguém resolve criar uma estrada. E a estrada simplesmente segue o caminho da vaca. Em vez de fazer uma linha reta, vai fazendo zigue-zague, porque acha que aquele é o melhor caminho. E não é, e acaba ficando mais caro, acaba sendo o pior caminho e por aí vai. Eu percebo muito isso. Eh, Ao mesmo tempo, em relação a quem trabalha também com os marketplaces, né, você vê, essa dependência, né, quer dizer, você tem, aquela relação entre patronato e cliente, do ponto de vista clássico lá da Roma antiga, que o cliente depende muito do patronato. E essas big techs, elas viraram um patronato. Se você quer vender alguma coisa, se você quer prestar algum serviço, se você quer, usar as mídias sociais para se expor, elas detêm o poder e você acaba sendo dependente delas. Muitas vezes, inclusive, como sua própria e principal fonte de renda para muita gente. E se a big tech chegar e falar assim: "Não, eu vou te desmonetizar", acabou. Não, e ela faz isso o tempo todo mudando o algoritmo, está É, investindo numa linha, isso. né, e ela vai lá e joga uma outra linha de pensamento e tudo que você investiu, você vira pó, né, quer dizer, É, eu ve isso vai ser muito, muito, muito trabalhado se a inteligência artificial, os agentes, realmente trabalharem do jeito que o pessoal está pensando. Agora, se os agentes de inteligência artificial forem, eh, pagos, né, e puderem ser contratados para vender produto, aí realmente nós vamos voltar ao ponto de hoje você ter os anúncios numa busca de Google que te mostram coisas que não necessariamente são as melhores, mas que alguém pagou para colocar na primeira página. sim, eu estava vendo uma estatística do eMarketer, né, uma pesquisa feita no final do ano passado, que os Quem varejistas é que eu têm não ouvi, Vitor? eMarketer. Tá. eMarketer é aquele Sim, eu da sei qual é. newsletter, isso. E eles apontando que os varejistas apostam que até 2030, aí sim vai haver uma grande influência nas compras, vindo de, em vez de sair do que eles chamam, né, de SEO, que é o Search Engine Optimization, que é a otimização dos motores de busca, para se não me engano para GEO, talvez seja isso. Que são os motores das IAs, né, que são, dos agentes, que vão colocando Eles estão lá chamando de AIO, Agent também. É. AEO, desculpa, AEO. Que no final das contas todo mundo não, mas muita gente já faz isso, eu faço, né. "Olha, eu estou interessado em comprar um telefone celular, assim, assim, assado. Quais são os modelos? Faça um comparativo entre os modelos e tal, etcétera". Aí ele vai e monta um comparativo para você. Que você fala ainda fala o seguinte: "Olha, se você pratica muitos esportes, esse modelo é melhor. Agora, se você é uma pessoa assim, assim, assado", e algumas vezes, como ele tem a memória do que você está pesquisando, ele já até já sugere: "Olha, como Sim. você pratica muitos esportes, assiste muitos filmes e tal, esse modelo aqui eu acho que é melhor para você". Ele é algumas vezes até intrometido nesse ponto. Não, E é aí dá uma maior burrice, desculpa só te nada. interromper, eu aluguei um hotel para ir para o Rio, né, quer Aham. dizer, eu reservei um hotel. Ele só me mostra esse hotel. Ao invés eu já aluguei, já reservei. Ao invés de ele pegar isso aí e pegar os complementos,
né, "Vai ao restaurante tal, você que vem É. para o Rio, né, faça isso, visite isso", ele é burro o suficiente para pensar que se eu aluguei um hotel para o Rio, daqui a pouco eu vou querer outro aluguel de hotel daqui a pouco. Não tem umas coisas que não estão muito bem vinculadas aí. E aí fica a dica para quem também nos escuta, que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, porque todo mundo tenta criar modelos que se apliquem a tudo, tudo, de A a Z. Do cara que quer comprar uma pizza até o cara que quer alugar uma bicicleta, sei lá, qualquer coisa, qualquer tipo de serviço. Quando na verdade você deveria pensar no seu negócio, na sua jornada, de como o cliente chega até você, de como ele gostaria de ser atendido, tratado, e você partir disso para começar a parametrizar a sua tecnologia, fazer o que você precisa fazer, E seja com quanto chat. mais você conseguir fazer um trabalho profundo para tirar todo mundo dos marketplaces, seja do iFood, seja Sim, da Amazon, e vir comprar direto de você, né, que é. essa seria a condição ideal, porque só a taxa que você paga, é lógico que isso aí é que nem shopping, tá certo? Você tá Uhum, lá, paga uma taxa, porque ele gera tráfego, tá certo? sim, E marketplace, seja de comida, seja de não comida, ele tem essa função, gerar tráfego e cobrar uma taxa enorme de você. O varejo que já tem margem pequena, ele não tem nem atenção, ele não tem nem dinheiro para pagar essa taxa que esse pessoal cobra. E cria uma ilusão de que está havendo uma venda, um movimento e tal, só que os caras não fazem muito a conta do que eles estão ganhando com isso aí. sem dúvida. E Edmur, é assim, para a gente tentar fechar alguma coisinha entre passado, presente e futuro, a gente se fala muito de IA, de agentes e tal, mas o bom e velho boca a boca, as indicações, elas ainda são as mais efetivas São, e são não as as mais pagas, não as pagas, as não, espontâneas. o que que você me explica pra gente o que que são as pagas. As Se pagas são os influenciadores que alguém Isso, contrata para falar bem de alguma marca, tá certo? isso. Porque fica na cara, né, fica na É cara que a muito pessoa é muito falso, entendeu? É é, muito fake, né. é, E existe a ilusão desde da época da propaganda, tá certo? Clássica, né, de que você contrataria uma personalidade e ela influenciaria o cliente a isso. Só que o cliente daquela época, né, e agora é muito diferente. O cara hoje, por falar em mudança de consumo, né, o cliente é muito mais bem esclarecido, né, tem muito mais gente que tem acesso à informação, esclarecedora para não cair no engodo de que aquele cara lá é o cara que lógico, ainda tem, tá certo? Ainda tem gente que acredita nesse tipo de propaganda, mas os números mostram que uma coisa espontânea, verdadeira e voluntária é muito mais valioso. Tanto é que os nano-influencers dão muito mais lucro do que, os pagos, né. E principalmente uma coisa que eu tenho discutido bastante é os caras que são os intra-influencers, né, o cara que trabalha na marca e faz propaganda da marca de todas as maneiras possíveis. A primeira vez que eu vi isso aí foi na Magalu, estava fazendo um evento lá e o Fred e a dona Luísa Trajano exaltando o fato de que cada loja tinha autonomia para fazer a sua mídia social, a sua rede social. E caramba, tá provado que, até no Polishop depois eu tive essa prova que, coisa os filmes da Polishop, que são muito bem feitos e estruturados, não chegaram aos pés do filme de mais engajamento deles, que era um menino criativo que botou o pé dele, assim, balançando, apoiado numa mesa aqui, tá mais balançando, com um ventilador aqui, dizendo assim: "Olha como esse ventilador é forte", né. ah, sim, Era uma piada, né, virou um sim, meme, sim, mas foi o filme de maior engajamento que a Polishop teve. é, Verdade, né. Verdade dita por quem supostamente se você perguntar para alguém de uma empresa se ele gosta da empresa, ele falar que gosta e tudo mais, a gente tende a acreditar mais nesse cara. entendi. É, eu acho que assim, existe uma forma da gente de estimular o boca a boca que seja assim, eu sei, eu já imagino qual seja a resposta, mas eu preciso fazer essa pergunta pra você. Estimular essa recomendação interna, essa recomendação entre pessoas que são atendidas
né, na sua loja, no seu negócio. Lembra, ó, eu vou repetir uma coisa que eu já falei algumas vezes na vida, né, que Uhum, você tem a total experience, que é a experiência total uhum, dentro de uma marca, tá certo? Essa experiência, ela vai do fornecedor até o empregado, até o acionista, até o cliente, e passa por todo mundo, tá certo? Então, no fundo, a experiência humana que alguém tem ao lidar com uma marca é o que interessa. O ser humano, ele é máquina de avaliar, né? O ser avaliador por natureza. Se ele percebe que existe em alguma marca que está associado coisas diferentes, ele fica com a marca. Se ele não percebe isso, ele troca de marca, tá certo? Então, o que sustenta o boca a boca é fazer uma experiência do cliente em todos os termos que eu digo que ela é composta, seja logística, seja conveniência, seja produto, seja entretenimento, seja educação, seja personalização, seja carinho. Se ele faz isso, acabou, né? Acabou, não tem outra coisa que justifique que uma pessoa fique e fale de uma marca. Se eu sou tudo igual, estou frito. E quem é que consegue fazer mais coisas diferenciadas? Eu tenho convivido com isso recentemente. Uma ótica em Jundiaí espetacular, tá certo? Desse tamaninho, tá? Desse tamaninho, mas maravilhosa. Então, não é o grande que consegue fazer esse diferenciar. O grande, o grande tem que se virar com preço, logística, senão ele vai à falência, tá certo? O pequeno que se meter aquele preço barato, ele nunca vai ter a hum. escala e a logística do grande, então ele que trate de fazer diferente. E ele tem, como o dono manda, e como ele não necessita de uma produção muito grande, ele tem a possibilidade de colocar na loja dele pequenas coisas, Uhum. errar, acertar, mas sempre ter novidade. Ele consegue fazer isso de uma maneira muito bacana. Você você trouxe alguns pontos interessantes. Primeiro, repassando aqui o preço, né, que todo mundo tenta se orientar por preço. Até mesmo nos 4 P's lá, preço é só um P, tem os outros 3, só pra gente ficar no nível de produto, não tá nem falando de serviços que a gente já falou que são 7 P's, né, então isso é um E ponto esse foi, desculpa só, os claro, 4 P's foram um interregno entre quando o cliente era bem tratado isso. e quando ele passou a ser maltratado por causa do marketing de massa, que se Sim, achava que se fizesse um bom marketing não precisava nem de vendas, né. é, Até o até exatamente. o Peter Drucker falava isso e eu ficava com muito medo disso que ele falava. Porque no final das contas o grande, o grande varejista, a grande marca, o grande qualquer negócio que você pense, ele tenta empurrar o produto dele da forma como for, ele pensa em distribuição, a ponto de: "Cara, eu não tenho nenhuma outra opção, eu tenho que comprar desse cara". Então, ou ele vai brigar por preço, porque aí no final das contas tem outras opções, ou ele simplesmente vai pagar o preço que tiver, porque é a única opção que tem. Então, Perfeito. é quase um monopólio ali, uma situação complicada. E quem está no mercado precisa talvez então refletir de que forma se diferenciar. E não vai ser por preço. Não dá para ser por preço, não dá para Não, ser por não é sustentável, né. não é sustentável e não faz sentido e pra ganhar inclusive aí sim, aí você vai para o marketplace. Se você ficar eu tô, só na verdade aqui trazendo coisas que você já falou, como Perfeito, se fosse um perfeito. resumo aqui. Se você for para o marketplace vai trazer tráfego, mas você vai ficar nessa dependência entre como se fosse o cliente e o patrono, né. Ali, você tá dependendo dele. Depende, vai ter que ele vai te arrastar, ele vai falar: "Ó, agora a taxa é tanto, agora não sei o quê, agora é isso, eu vou te dar um desconto, porque eu quero te dar desconto". E você vai continuar nessa. Não é um cenário fácil, mas ao Lembra a mesmo história tempo do tem uma empresa nos Estados Unidos, The Container Store, sim, que vende só caixinha, sim, tá certo? Ela vende porta-treco, tá certo? Ela vende sim, isso aqui para colocar lápis, sim, arrumador de armário e tal. E o fundador dessa empresa, um cara muito simpático, que já foi presidente do NRF, Kip Tindall, ele tem um texto magnífico, onde ele fala o seguinte: uma vez o cara foi comprar, perdão,
O cara roubou um caminhão da gente que tinha as prateleiras que são o maior fator de sucesso da marca desse Keep Kindle e devolveu tudo. Sabe por quê? Hum. Porque ele não sabia montar o que estava lá. Então ele sabe o que esse cara fala? Ele fala o seguinte, ó: "Se um produto não tiver uma história para contar, ele não vale absolutamente nada, nem para o É, ladrão", é, tá certo? Qualquer produto tem que ter uma história para contar, senão a história que o cliente quer saber é do preço. E é. isso é muito verdade, né, quer dizer, eu tenho dito modernamente, eu já falei isso, mas agora estou dizendo: loja não é palco, loja tem que ter museu. Tem que ser museu, loja tem que ter história para contar. Loja tem que pegar um produto que eu acabei de comprar, sei lá qual é, tá, comprei o mouse vertical. Qual a Uhum. diferença do mouse vertical do mouse horizontal? Eu acho que é mais natural eu colocar a mão assim do que assim, tá certo? Sim. Assim é como eu coloco a mão. Se alguém explicar isso, o cara valoriza o mouse vertical. Se alguém não explicar isso, como é que o cara vai entender? E se alguém Então, disser que, se eu eventualmente você tem tendência a ter menos dor usando isso e você vai usar naturalmente. exatamente, ergonomicamente é É, melhor, entendeu. é. Agora, se ninguém te conta uma história, a minha experiência com as Zappos, quando eu fui lá, eles têm um pedaço das Zappos que se chama NASA, que é sabe o que que era a NASA? É o lugar onde eles iriam definir o que ia ser colocado sobre o produto no site. Uhum. Sabe, a descrição de produto, entendeu? Era a área mais nobre das apps, porque não adianta nada o produto chegar e eu não descrever. E no varejo acontece muito isso, o comprador vai para a Europa, faz pesquisa, Sim. traz o produto para cá e não conta a história do produto. Então nem o vendedor sabe a história do produto. Então, que pena, né, porque grande parte das empresas poderia falar mais sobre o produto que ela vende, construir mais diferencial, mas nem isso, nem a isso eles se dão ao trabalho. Edmuro, aí para completar, eu particularmente me sinto muito incomodado hoje com a estética marketplace e a estética Instagram, porque parece que todo mundo quer vender, coisas diferentes da mesma forma. Então se você é prestador de serviços, todo mundo tá olhando mercado de luxo, aí bota uma pessoa num mega, sei lá, num consultório ou num escritório lindo, maravilhoso, abrindo portas de madeira em mogno, não sei o quê, tomando um café, aí eu já olho assim, tá lá, patrocinado, É, post patrocinado. Vou passando, todo mundo é maravilhoso, rico, maravilhoso, perfeito, cheio de cliente, agenda cheia, tal. Ou, cara, será que as pessoas não percebem? Será que as pessoas ainda caem nisso? Sinceramente. caem, caem. Não é possível. Caem porque isso aí, de certa forma, Hã, é uma se a gente pegar analogia, as hã, besteiras que se falava na televisão antigamente e o pessoal acreditava, hum. hoje se fala na internet, né, quer dizer, a internet tem Mas a essas sua pessoas continuam conseguindo vender? Tem gente que paga pra bom, eu imagino que sim, mas mas eu não sei se é Vitor sustentável, entendeu? Essa é uma Vitor, é dúvida. o KPI do cara que é errado. Por Hum, quê? Porque ele fala assim: "Eu coloquei lá e vendi tanto". Ele não hum, mede o quanto ele deixou de vender, quanto a reputação caiu. Pensa em telemarketing, tá certo? O cara uhum, que vende telemarketing para o telemarketing, ele só deve fazer uma conta: "Eu fiz não sei quantas ligações e tive não sei quantas conversões". Mas ele não mede quantos caras nunca mais vão falar com a marca de pé da vida que eles ficam de sim, tanta ligação que eles recebem, entendeu? Então o sim, KPI é que é errado, tá certo? Se você usar o KPI certo, né, reputação, você não investe nada além de construir diferencial. Quando você não tem diferencial, né, quando eu trabalhei com agência de propaganda, era muito engraçado, né, porque ele falava: "Edmur, você é uma das poucas pessoas que chega aqui e oferece os diferenciais para a gente comunicar. A maioria das pessoas traz um produto aqui que não tem diferencial nenhum e pede para a gente criar coisas". é, Eles falaram: "Como que eu vou criar coisa, cara? Até crio, mas é mentira". é, É gracinha, entendeu? É gracinha, é igual o palestrante que vai fazer palestra para o cara rir e não tem mensagem nenhuma. não, Isso acontecia, aconteceu e vai muito acontecer. Tem gente que acha que só porque tá com e-commerce tá resolvido, e tem gente que acha que só porque posta com frequência em rede social, sem a menor relevância, tá resolvido. Não tá. não tá resolvido. Eh, eu tenho a sensação que, aí eu já não sei, é uma sensação mais triste, assim, entendeu? Que eu não sei se
esse é um efeito, como é que fala? De bola de neve ou Sim. um Não, mas pirâmide? ó, eu vou te falar umas coisas, assim, que eu aprendi indo para o NRF e tudo mais. A gente volta do NRF Uhum, falando de marcas americanas. 10, 10, tem 1.000.000 lá, 2.000.000, 3.000.000, 50 sim, milhões. E a gente fala de 10. Essa é, história de construir diferencial não é brasileiro o problema, tá é, certo? É de varejo normal, tá? O cara que só tem ele cuidando do negócio, não tem tempo de fazer diferencial e ele vai na onda. Agora que começou a IA, qual o diferencial que a IA vai construir? Nenhum, tá certo? Se, né, Deus salve aquele agente das plantas, né, que você descobriu que é um estupendo case de agente, né, que eu uso ele o tempo todo e as pessoas ficam mortificadas, que o cara conseguiu fazer com a IA um atendimento realmente diferente. Aquilo é um negócio que viraliza fácil. é. Porque é espetacular e é simples, tá certo? É simples, não é difícil se fazer aquilo. Só que o cara focou naquilo que interessa o cliente. Ele acabou de comprar uma planta, ele não faz ideia de qual terra ele usa, como se rega a planta e como se qual é o manuseio da planta. Ele resolveu isso da melhor maneira possível. Eu lembro que na época a gente brigou porque, mas e a pessoa? Nesse caso, a pessoa foi substituída por um extremo bom gosto, pertencimento que o cara criou para um agente, né. Ele fez muito bem isso aí e eu Sim. respeito e tiro o chapéu. Tem que mostrar de novo aquilo para o pessoal, que não viu, vir, né. Eu vou fazer uma pesquisa para saber inclusive se já foi lançado oficialmente, em que estágio está em Sim, relação ao Google, que o Google que mostrou isso. Já deve ter mas uns só a idealização disso sim, é, e mostrar uma coisa tão simples, mas tão relevante, é maravilhoso. Posso falar uma coisa que você hã, tem falado e eu quero levantar aqui para a gente levantar a claro. bola? O Vitor o Vitor é um cara que não sei se vocês conhecem bem o Vitor, eu vou falar um pouquinho dele, pelo E menos a minha percepção dele, né. O Vitor é um pesquisador, ele é um curioso sobre o ser humano, e lá e fica e as empresas e tudo mais. E recentemente ele tem falado de uma coisa que é o segundo passo do contato do cliente com uma marca. Estou errado, Vitor? não, é isso Tá. mesmo. Então, e ele está absolutamente pasmo da pesquisa que ele fez, de quantas marcas, não é uma, não são 2, não são poucas, não tem segundo passo. Eu trabalhei com uma empresa recentemente que era distribuidora de TI, ou seja, tinha tudo para ter o melhor segundo passo da face da terra, porque teria que ter processo e tudo mais, que as pessoas não saíam fora da URA. URA, para quem não sabe, é DISC 1, DISC 2, DISC 3 e DISC É. 4. A pessoa Explica o que que ligava seria para segundo passo, Edmur, pra gente não, o segundo passo é, é você ter a tua demanda identificada sim, e você ser encaminhado para alguém que possa resolver essa demanda, é só isso. sim. Você É, entendeu? é, No caso dessa empresa, eu vou te contar isso aí, porque eu nunca te contei e agora que você está é, pesquisando, eu tenho que te contar. aham, Não tinha para onde ir, é, você não conseguia ir para onde você queria, sim. ficava rodando ali, ó, disque 1, disque 2, disque 3, disque 1, disque 2, disque 3, e É, não acontecia. Eu tenho usado frequentemente, vou falar o nome porque é importante, eu sou cliente do cartão Itaú, eu não sou cliente do banco Itaú, do cartão Itaú. Eu uso com muita frequência o call center do cartão Itaú. sim, É um espetáculo. já Se ouvi você também. quiser vai para lá, se você quiser vir para cá, se ele fala a pergunta, fale sobre o que você quer, ser atendido. É, A hora que você fala ser atendido, ele te leva em 2 perguntas para o atendente. sim, Aí, o senhor também falou de uma marca que acrescentou IA, que se chama Mercado Livre, marca da qual eu sou fã. sim, Qual é, foi a minha experiência com a experiência? Eu falando para você: "Não, é papo da galera". Mentira, fui trocar um produto deu que ruim. antigamente eu trocaria em uma conversa, eu tive 10 conversas Com e eu tô chatbot. há 4 dias esperando a resposta É, da IA que está falando com o fornecedor. é isso. Olha aí. Então, as tuas 2 pesquisas
É. podem virar um bom negócio para nós, tá certo? Uma, como é que a empresa faz o segundo passo do contato com o cliente? E a outra, como é que ela não implementaria para piorar o seu negócio, apesar de que eu sei que vai baratear, mas duvido que o barateamento que o Mercado Livre teve, compensa a reputação que ele está perdendo. Eu estava falando com meu pai hoje de manhã, conversando com ele, eu falei: "Eu não entendo", eu falei: "Pô, eu converso com o Edmur já contou as histórias dos call centers, né, terceirização, tal, você manda primeiro faz call center, depois você exporta o call center pra sabe-se lá outro país onde é mais barato, ou pra outra localização que é mais barato". Parece que as empresas não querem falar com o cliente, Isso, não querem. não. Não, mas eu não tô falando nem pós-venda não, eu tô falando de venda. É, Não querem, é. entendeu. Então eu Não, acho o cara liga para impressionante. você fazendo telemarketing, desliga. É, Quantas vezes a ligação chega até a mim, o cara se deu o trabalho de fazer ligação, e eu atendo, falo "oi", e o cara não fala "oi". é. Porque talvez o indicador dele seja, atendeu a ligação? Atendeu. Ah, então beleza, ele já bateu uma meta aqui. É, entendeu. Não interessa se fechou ou Tá não, bom, mas eu atendeu a é a história ligação. é a história que eu te falo dos KPIs, né. É, é isso. Mas assim, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque eu fico pensando muito no pequeno, no grande empresário e tal, ficou uma coisa e ainda, assim, a gente mal chegou no chatbot sem ter passado direito pelo call center. Direito Isso. mesmo, direito no sentido de fazer bem. A grande maioria, alguns, como Itaú, por exemplo, que você Não, falou. não, não, tudo É. posso dizer, tudo que a Hã. gente falou aqui, nós não estamos falando de todos, É, nós claro. estamos falando da maioria. Se a Mas gente for muitos, fazer mas muitos fazem mal, muitos, muitos muitos, fazem mal, é muitos, aí que muitos. tá. É. Todos seria muito injusto com quem, meritoriamente faz bem. Existe quem faz bem? Existe. O número que eu te digo que quem faz bem call center, tá de 0 a 5%. Edmur, eu vou além, você vai nos sites de muitas marcas, não tem nem telefone, nem Isso, WhatsApp. isso. Ou o máximo vai ter um WhatsApp e ele te manda para um contato que você não sabe o que você tá falando. Exatamente, exatamente. Entendeu? Então as empresas não querem falar com o cliente, sabe-se lá por quê. E hoje, no final das contas, muitos, até restaurantes também, ele acaba direcionando para o marketplace, que é um erro, é um tiro no pé, que a gente acabou de falar. Você tá querendo depender de alguém que não vai te ajudar. Mal É, não te comparando rentabiliza, não te mal rentabiliza. comparando, é como se você fosse querer trocar um produto numa loja de shopping. Você chega lá para falar com o gerente, com o vendedor, ele fala assim: "Não, não fala comigo não. Vai lá na administração do shopping e tenta resolver isso. Não é comigo". É o marketplace, um iFood da vida, o Mercado Livre, Sim, alguma coisa nesse sentido, exatamente. entendeu. Então e Hoje afeta. aconteceu comigo, um dos extremos que aconteceu comigo hoje, entrei no McDonald's na Avenida Paulista, fui lá numa reunião sobre inteligência artificial para aprender um pouquinho mais. É engraçado que a reunião era às 9 horas. Eu cheguei 8h30 achando que eu podia entrar, bater papo, trocar ideia. Não, 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 a entrada é 9 horas. Ô, O curso ia começar 9 horas. Então, falei: "Vou no McDonald's, fazer a coisa que eu mais gosto na minha vida, que é tomar milkshake de ovo maltine, mal hum, batido, hum, né, que vem com aquele crê-crê-crê". sim. Eu entrei no McDonald's, a menina falou: "Não, é lá fora". Ela me fez sair, porque Ah, o sim, quiosque tinha a porta para fora, sim. comprar o McDonald's, o milkshake e voltar. Ela não se deu ao trabalho de falar: "Não, vou tirar para você ali, fica tranquilo que eu tiro para você ali". Caraca, eu falei: "Meu Deus do céu, onde é que a gente vai chegar?". Mas McDonald's é uma coisa da qual eu não espero nada, tá certo? Eu não espero nada. O fato dela ter feito o milkshake e tal já tá bom demais. É. Agora, na reunião de executivo, que é meio que um lugar para fazer curso, o cara às 9 horas, e sabe o que aconteceu? A Hã. portaria do prédio, que era um coworking, ficou cheia. Quem Ah, trabalhava no coworking não conseguia entrar, porque estava todo mundo na porta. sim. E a hora que a gente chegou, a pessoa que estava fazendo o curso levou 10 minutos depois das 9 para abrir a porta, não sabia onde é que era a abertura de porta. É. Aí você fala, é é o esculacho. É. Aí ou a pessoa tá fazendo pela primeira vez e não se preparou também, não teve o mínimo cuidado de chegar lá antes e ver Tem, como é que era, tem. pensar. Falta um carinho, né, capricho. Famoso capricho. É, Capricho no vou acabar de contar só para não falar mal das pessoas sempre. hã, Restaurante que tem aqui na Daie Roma, aqui hã, perto, cheguei tarde, minha mulher já tinha almoçado, falei: "Vamos almoçar lá".
Aí, do nada, né, tô lá, tá, pum, café. Obviamente, eu sou cegueta, o que que eu fiz? Botei, até tinha a xícara de café, o pires e a colher. Eu botei o café em cima da colher e ele caiu. Hum, 1 segundo depois, o cara estava me trazendo um café novo sem eu nem pedir. Eu nem quase vi que tinha caído o café. Então, olha. tem gente boa. É só uma questão Tem, de tem. você patrocinar, encontrar E e valorizar e valorizar. esse tipo de comportamento. É, vamos seguir. E agora vamos ter a segunda parte do papo. Eu vou desligar aqui, terminar o episódio e vou continuar conversando com o Edmundo e depois eu conto pra vocês o que a gente vai conversar. Essa parte é que É, a sem a censura. a Sadia, a Andréa Sadi fala: "Eu ainda vou publicar o que acontece no intervalo do Estúdio Wii". Aí o Lins, o Marcelo Lins fala assim: "Isso vai ter que ser no pay-per-view para ficar bem caro, porque vale muito". É isso. É isso, fechamos por hoje e um abraço a todos, até semana que vem. Abraço, Vitor, muito bom estar com você. É sempre inspirador estar nessa conversa aqui. Eu posso estar do jeito que eu tô, mas, esse encontro aqui para mim virou um momento profundo de reflexão. Igualmente. Espero que para todos também. Abraço.